uma pauta que a gente queria fazer faz tempo, porque tem muita gente sofrendo com esse problema. Você já ouviu falar da hipoglicemia reativa? A gente vai entender tudo com ela, né? Sempre. Para tudo que você está fazendo, vai começar uma verdadeira aula. Nossa endocrinologista, doutora Andressa Reicher, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Prazer tê-la aqui sempre. E é um assunto, até pra gente começar, eu queria que você fizesse essa colocação. Hoje dá para dizer, aí uma média das pessoas que sofrem com essa hipoglicemia reativa, porque aparentemente parece uma hipoglicemia comum, mas ela é invertida, vamos dizer assim. Na verdade, o que acontece, Carol? Isso é muito interessante. Saber que algumas pessoas até sentem os sintomas da hipoglicemia e não sabem que tem um quadro semelhante à hipoglicemia reativa. E tem pessoas que, por exemplo, até os próprios pacientes diabéticos podem ter, além da hipoglicemia. Então, a hipoglicemia é um sintoma bem comum, super comum. O que a gente não tem é dados estatísticos. Por quê? Porque como é difícil, às vezes, da pessoa identificar o sintoma, também, às vezes, é muito difícil. Ela fala assim, não, é normal, às vezes eu como algum alimento mais doce, eu sinto um pouco mais de tontura, mas é do meu organismo. Então, por justamente a gente ter poucas pessoas relatando efetivamente, a gente tem poucos dados estatísticos. Entendi. Né? Mas acaba sendo comum porque muitas vezes a pessoa desconhece que existe os sintomas. Exatamente. A hipoglicemia reativa. Exatamente. Antes, então, da gente falar desses sintomas, vamos descrever o que seria uma hipoglicemia? Vamos sim. Tem um slidezinho pra gente começar. Então, assim, na tela, pra quem então. tá em casa, né, eu acho interessante a gente ir organizando uma árvore de raciocínio, que certo. Eu acho que aí fica mais fácil. Então, assim, o que é uma hipoglicemia? Uma hipoglicemia é hipo, ou seja, de baixo, e glicemia de glicose no sangue. Então, é uma redução da glicose no sangue. E ela pode acontecer por diversas causas. E aí é quando o paciente sente essa redução de glicose no sangue que ele vai ter os sintomas. Entendi. E aí a gente tem um macetinho para ajudar a gente no diagnóstico, que é o seguinte: a hipoglicemia, um quadro de diagnóstico de hipoglicemia, ele tem que ser baseado em 3 fatores que a gente precisa guardar, que é a glicose baixa no sangue, esse paciente ter sintomas, então ele ter tremor, sudorese, ter aumento de fome, geralmente isso acontece tudo em conjunto, e aí depois esses sintomas corrigem quando ele restaura os níveis de glicose normal no sangue. Certo. Então, para quem está em casa, é como se fosse um ciclo, né? Entrou em hipoglicemia, caiu a glicose no sangue, ele teve os sintomas de hipoglicemia e a partir do momento que ele corrigiu essa glicose no sangue, seja por alimentação ou mesmo num hospital, quando a gente consegue fazer o diagnóstico, a gente faz a glicose na veia, esse paciente para de sentir os sintomas. Certo. E essa hipoglicemia, ela tem que ser documentada, Carol. Então, muitas vezes, o paciente começa a sentir isso com uma glicose de 80 e a gente fala que não é uma hipoglicemia reativa, mas é uma hipoglicemia relativa, porque ela é uma redução da média das glicemias que ele tinha antes. Para ficar mais fácil do pessoal entender. A gente consegue entender isso melhor no paciente diabético, que ele tem uma glicose no sangue mais alta e aí por algum motivo ele tomou insulina e não se alimentou, ou ele tomou medicação, a medicação está às vezes com uma dose que ainda não está muito correta, a glicose dele caiu para o nível normal, que por definição não é hipoglicemia, só que ele sente sintomas. Entendi. Então, hipoglicemia é uma oscilação negativa da glicose média que a pessoa tenha. Certo, mas quais são, então, falando ainda da hipoglicemia, sem falar da hipoglicemia reativa, os principais sintomas, então? Então, vamos lá. O que a pessoa vai sentir? A gente vai sentir os sintomas, que são sintomas de liberação de adrenalina no corpo. Então, é como se, quando a gente passa muito nervoso, é muito parecido. Então, tremores, sudorese, mal-estar. Às vezes, tem pacientes que têm coração acelerado, taquicardia. A gente tem paciente que tem sensação de desmaio. E aí, a gente vai ter sintomas relacionados à falta de glicose no organismo. Então, são 2 grandes grupos de sintomas. Sintomas semelhantes ao excesso de adrenalina, quando a gente está muito nervoso, e sintomas mostrando que está faltando glicose. Então, como está faltando glicose, está faltando combustível para as células. Então, a gente pode ter, daí, sensação de embaralhamento, de pensamento, de tontura, de quase desmaio, sensação de fraqueza, e o corpo, naquela tentativa de corrigir, vai te dar o quê? Muita fome. Entendi.
Então, esses são os sintomas que vêm num pacotinho. Tá. Tecnicamente, são sintomas que a gente divide em sintomas adrenérgicos, da adrenalina, e sintomas do sistema nervoso sentindo falta de glicose. E dá uma tonturinha também, Exato. que a pessoa fica meio assim, Exato, que está faltando glicose. Tá. E aí é isso, o alerta do organismo. Certo. Tá? Aí, vamos colocar o segundo? Vamos colocar o segundo. Você quer fazer a dinâmica daqui a pouquinho? Eu quero fazer a dinâmica, eu acho que a dinâmica entrar agora no Nesse segundo momento? slide. No segundo slide. Ele é um gancho pra gente começar isso aqui. Vamos fazer a nossa dinâmica. Vamos fazer. Pra gente responder as perguntas do público já já. Por onde a gente começa, doutora Andressa? Sabe o que eu queria perguntar pra quem tá em casa, pra você, Carol? Eu queria perguntar assim, você sabe como é que o nosso corpo armazena glicose, Carol? Não Você sei, sabe? vocês aí de casa sabem como o nosso corpo armazena glicose? Deixa eu pensar, entrou... E aí você vai pro comeu sangue, demais e sobrou. Aí vira gordura. Pode virar gordura, mas antes o corpo tem uma reserva estratégica que chama glicogênio. Acho que muita gente já ouviu falar disso, aquela história, quando você começa a fazer atividade física, o seu corpo queima primeiro O glicogênio. Sabe o que é o glicogênio, Carol? O glicogênio, porque o corpo da gente não dá para estocar glicose, a gente tem que pensar com suas bolinhas mesmo, né? Você imagina que nosso corpo vai estocar bolinha assim? Não estoca. Não. Ele une uma bolinha à outra, formando o glicogênio. Então, gente, eu tentei fazer em casa. Mas Ela fez assim, um glicogênio, Eu fiz um gente. glicogênio. Tá Ai, aqui, que ó. boni. Ó, que bonitinho. Então, Adoro. assim, o que é um glicogênio? É uma glicose unida à outra por ligações químicas. E isso vocês têm que imaginar que é como se fosse uma molécula enorme, assim, como se fosse isso aqui, grandão, 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 como se fossem galhos de árvores. E ela é redondona. Tá. Então, isso é um glicogênio. Mas ele vai ficando espalhado por todo o Ele corpo. fica dentro dos músculos, ele fica dentro do fígado, principalmente. É a nossa reserva mais imediata. Tá. Então, aqui a gente tem o fígado e o glicogênio, ele fica dentro do fígado. E aí, quando o corpo precisa, o que ele faz? Ele vai e ele quebra essa ligação aqui, peraí, Do glicogênio. do glicogênio, PEC, e ele libera glicose na corrente sanguínea. Certo. E aí vai se desfazendo toda essa árvore que foi sabiamente organizada pelo nosso organismo. Na hipoglicemia isso acontece? Na hipoglicemia isso acontece sim. Então o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, a gente acabou de se alimentar e aí a nossa célula, ela vai fazer o quê? Ela tá... Vamos começar de um jeito mais fácil para a gente usar o glicogênio. Tá bom. A minha célula está morrendo de fome, tá? Morrendo de fome. E eu não me alimentei. Aonde eu vou tirar o meu estoque do glicogênio? E aí, só que não dá, o corpo assim, mas como é que ele vai quebrar uma estrutura tão bonita assim, sem um estímulo? Ele vai usar um hormônio que o nosso pâncreas fabrica, que chama glucagon. Já ouviram falar de glucagon, Já, do gente? glucagon já. É o hormônio que é antagônico, antagonista à insulina. A insulina, exatamente. Eu já explico como é que a insulina funciona, mas o glucagon, o que acontece? O nosso pâncreas secreta glucagon e esse glucagon vai lá onde tem o glicogênio no fígado e quebra. E ele faz assim, pum! E solta a glicose na corrente sanguínea. Certo. Tá? Só que isso, às vezes, demora um certo tempo, que é o suficiente para a pessoa sentir os sintomas da hipoglicemia. Seja uma hipoglicemia reativa, seja uma hipoglicemia de um paciente diabético, seja até os casos mais graves de hipoglicemia, que são as hipoglicemias de causa de tumor. Então, às vezes, o glicogênio, ele não dá conta dessa rapidez suficiente, a glicose que está no sangue caiu, o corpo precisa e até repor, a pessoa sente o mal-estar. Tá, e isso acontece com todo mundo? Acontece com muitas pessoas, sim. Por quê, Carol? Tem pessoas, na verdade, que têm uma tolerância a essa oscilação da glicose menor. Ou seja, tem pessoas que aguentam que a glicose caia de 90 para 70 e elas ficam bem. E tem pessoas que são mais sensíveis. Entendi. Então, vai depender de pessoa para pessoa. Tá. Quer ver como é que a insulina funciona? Agora a insulina. E depois você explica pra gente onde entra a hipoglicemia reativa. Explico sim. Que é diferente só da hipoglicemia. Explico. O que acontece? Aí a gente vai pegar uma célula e vai trazer aqui pro palco, tá? Tá. Então, essa aqui é uma célula. Imagina... Ficou bonitão, né? A cara da Gente, eu vou contar pra vocês que a tinta... Minha mãe tá até assistindo em casa. A tinta explodiu ontem na hora que eu fui pintar isso. Como assim? Gente, eu quase tirei foto no Insta. Era eu inteira
inteira de amarela. Eu juro que porque eu corri pra lavar porque eu fiquei com medo de ter alergia. Você faz brincadeira, né? De criança, é muito legal. Vocês perderam assim, eu devia ter postado no Insta. Olha só que legal. Adorei. Então, assim, imagina uma celulona e ela recebeu glicose, né? Então, assim, a gente acabou de comer um prato bacana, sei lá, um pão integral, um arroz, um carboidrato, que liberou glicose. Tá. Só que para essa glicose receber energia, ela não fica assim, a célula, ela não fica recebendo glicose direto. Ela precisa que a glicose entre dentro dela. Mas como é que ela entra se a célula está fechada? Ela precisa abrir. Ela precisa abrir. Pega aí, Carol. Ai, mentira. Olha a chave da insulina. Marcela, ela é muito criativa. Gente, é uma chave. É uma chave. Veio direto do mundo dos bruxos, assim. Eu imagino a Harry Potter ó, aqui, ó. Do filme do Harry Potter, diretamente do filme de Harry Potter. Ele vai abrir. Você fez uma fechadura? Não acredito. A fechadura é aqui. Tá, aqui. Tá, então aí a gente faz a fechadura. A insulina é a chave. Exatamente. Aí ela abre a célula, plim. Para a célula fazer o quê? Para a célula absorver glicose. Pode botar glicose dentro da célula. Essa aqui, bota glicose. Põe glicose. Comeu pãozinho, macarrão. Aí a célula vai lá. Comeu tudo. E aí vai gerar o quê? Energia dentro dessa célula. Só que vai chegar um ponto que a célula vai falar assim, chega, já não quero mais glicose. Aí ela vai fechar, fecha essa fechadura e se sobrou alguma glicose no corpo, aí ela vai ser direcionada para virar glicogênio e mais pra frente gordura. Então se sobrou, aqui, deu. Aí sobrou, vira glicogênio. Exato. Sobrou, vira gordura. Porque ele também tem o limite dele. Exatamente. O corpo é muito esperto, Carol, porque a gente é preparado pra não passar fome. É verdade, ele segura, ele guarda. Ele segura. Então, a célula precisa do tanto de glicose pro tanto que ela precisa para gerar energia. A partir do momento que ela recebeu o suficiente, ela fechou, e aí essa glicose vai ficar sobrando na corrente sanguínea? Não, o corpo vai falar assim, peraí, vou estocar. Como? Em forma de glicogênio e em forma de gordura. Perfeito. Isso dá pra gente dosar no sangue, pra gente saber quanto nós temos de estoque? Não tem como a gente dosar quantidade de glicogênio. Porque o glicogênio, sabe por que não tem como, Carol? Porque o glicogênio ele fica dentro do fígado. Ele fica dentro da célula do fígado. Entendi. Então você imagina que a célula do fígado é uma coisa grandona, gigantesca, com uma moleculona de glicogênio inteira dentro dela. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá? E pode ter fora também. Então a gente tem distribuído no fígado várias moléculas de glicogênio. Mas a de gordura, que é o passo número 3, é o triglicérides. Exato, pode ser armazenado. A gente pode dosar no sangue, mas aí quando a gente dosa no sangue o triglicérides, a gente dosa o triglicérides que está lá passeando no sangue. Tá. A gente não dosa o triglicérides que está estocado dentro da célula de gordura. Entendi. Puxa vida. Porque o corpo é esperto. O corpo ele vai botar em lugares seguros, dentro de células. Ele não vai deixar lá passeando. Ele só deixa passeando a quantidade que ele precisa para usar como fonte de energia. No momento. No momento. Entendi tudo. Vamos colocar a perguntinha do público, então, pra gente fechar o pensamento, claro, falando da hipoglicemia reativa. Olha, perguntinha da Ângela, um beijo. Pessoas que não são diabéticas podem ter hipoglicemia durante treino de musculação ou outras atividades, né? Pode sim, Carol. Uma vez que, quando você está treinando, o teu músculo está utilizando glicose para poder realizar a atividade de contração, que é a atividade de física, qualquer uma, pode ser até numa corrida, muitas vezes o corpo sente essa redução de glicose e até o glucagon ser liberado para quebrar glicogênio estocado, a pessoa pode sentir sintomas de hipoglicemia sim. É comum, não é raro e assim, não necessariamente isso vai se configurar uma hipoglicemia de doença. Isso que eu queria colocar para quem está em casa. Gente, existe um protocolo que a gente usa para poder pesquisar se a pessoa tem uma hipoglicemia de origem de doença ou se a pessoa tem uma hipoglicemia de origem de funcionamento, que a gente chama de hipoglicemia funcional. Então, a primeira coisa, se você está tendo hipoglicemia, isso eu acho que é super prático, né, para a gente trazer. Então, se você está tendo sintomas de hipoglicemia, a primeira coisa que a gente tem que organizar é se essa hipoglicemia acontece em jejum ou acontece após comer, porque há diferença na abordagem. Por isso que é, então, a reativa. Exato, a reativa, o que ela é? É uma hipoglicemia, a nossa bolinha... Nossa célula vai pro lado e a gente vai pro slide. Pro slide agora. Então, o que acontece? A hipoglicemia após comer a hipoglicemia reativa é um tipo de hipoglicemia de pós-refeição, porque ela acontece como reflexo do processo da alimentação.
E aí, vamos falar um pouquinho dela. O que é a hipoglicemia reativa? É quando geralmente a pessoa se alimenta, acontece logo após comer, mas pode acontecer até 4 horas após um período de refeição. E a gente tem algumas hipóteses. A mais aceita é que o pâncreas da pessoa, então o pâncreas, ele vai liberar uma quantidade um pouco maior de insulina para aquela necessidade de colocar a glicose dentro da célula, para facilitar quem está em casa. Vamos lá. Então, a gente tem uma quantidade de glicose no sangue depois que a gente comeu, tipo um prato de macarrão, tá? E aí esse meu pâncreas, ele percebe essa glicose, ele fala assim, opa, eu tenho que liberar insulina. Só que às vezes ele libera essa insulina um pouco a mais. Ou ele até libera numa quantidade normal, mas a pessoa é mais sensível a essa oscilação, essa queda, porque quando a gente come, naturalmente a glicose no sangue, ela sobe, Carol, porque a gente come, então a gente foi lá, comeu, por exemplo, um amido, tá? Mesmo que seja proteína? Mesmo, não, com proteína tem que ter um pouquinho de glicose junto. Certo. Geralmente é uma alimentação rica em carboidratos simples que desencadeia episódios de hipoglicemia reativa. Então, assim, a pessoa comeu, por exemplo, um pão, que é um amido. Um amido é uma cadeia comprida, parece o glicogênio, é bem semelhante ao glicogênio, então ela comeu. Chegou no estômago dela, foi quebrado, no estômago e no intestino, foi quebrado em moleculinhas de glicose. Essa moleculinha de glicose entrou na corrente sanguínea. Quando o pâncreas percebe essa quantidade de glicose aqui, ele fala, peraí, essa glicose tem que ir para célula. E aí ele libera insulina, e a insulina vai aqui na célula e abre a fechadura da célula. Como a gente mostrou. Certo? E aí essa glicose no sangue, ela sai do sangue e ela vai diretamente para dentro da célula, tá? Algumas pessoas liberam um pouco a mais de insulina pelo estímulo de glicose que sobe muito rápido depois que a gente come pão. Quem está em casa lembra disso, como é o nome disso? Índice glicêmico. Alimentos com índice glicêmico mais alto, ou seja, são alimentos que liberam glicose na corrente sanguínea mais rapidamente, fazem com que o pâncreas possa liberar uma quantidade maior de insulina. E aí, com isso, o que acontece? Tchum! Abaixa rápido na corrente sanguínea. E aí a pessoa sente os sintomas de hipoglicemia, que a gente chama de hipoglicemia reativa. Só que agora gerou aí uma confusãozinha na minha cabeça, que é a seguinte, podemos mudar o slide, então vamos para o próximo. Qual é a ideia? Quando você tem uma hipoglicemia que é anormal, hipoglicemia, qual a primeira coisa que a pessoa faz? Começa a ficar toda, come alguma coisa. Exato. Se quem tem a hipoglicemia reativa, ela tinha acabado de comer e ela tem hipoglicemia reativa, o que ela tem que fazer? Ela tem que botar fibra nos alimentos que ela come. Temos dicas, Por quê? Porque esse slide, eu achei... Gente, quando eu montei esse slide, eu quis montar justamente para quem está em casa, gravar e fixar. Glicoses em forma de carboidratos simples, elas estimulam diretamente o meu pâncreas a produzir quantidades grandes de insulina. É que nem aquele paciente que está sempre acostumado a comer o pão branco, o arroz branco, o macarrão branco, excesso de mel mesmo pode ser porque tem açúcar, ele faz esse pâncreas a ficar sempre treinado a, chegou qualquer alimento, peraí, já vou me programar, vou liberar bastante insulina. Entendi. E aí esse excesso, não é bem um excesso, mas um pouquinho a mais de insulina faz com que essa glicose que está no sangue de forma mais alta, caia rapidinho. Caia rapidinho. E aí a gente tem os sintomas de hipoglicemia. Tremor, sudorese, confusão. E aí a pessoa pode passar mal. Mesmo que ela tenha acabado de comer. Então, mesmo por esse que ela recurso. tenha acabado de comer. É um recurso que o corpo utiliza. Exato. Porque ele está acostumado com muita subida, muito pico de insulina. Exato. Por isso que quando a gente fala, quem se alimenta de alimentos com índice glicêmico mais alto, ele tem que se destreinar de comer esses alimentos para destreinar o pâncreas para poder reduzir os episódios de hipoglicemia. Entendi. Então, além de tudo, da coisa imediata após uma crise, após o ocorrido, é uma mudança de hábito. Exato, porque é como o pessoal estivesse em casa e assim. Sabe aquela pessoa que sempre toma um susto e ela fica sempre assustada? O pâncreas é a mesma coisa. Quando a gente come um alimento sempre com uma carga glicêmica e um índice glicêmico muito alto, mas principalmente um índice glicêmico muito alto, ele está sempre alerta. E aí ele se fala assim, peraí, eu vou liberar um pouquinho mais de insulina, só para garantir. Porque vai que essa pessoa comeu um pouco a mais. Então eu tenho que liberar. E ele tem que dar conta de guardar essa glicose, porque glicose alta no sangue, o que é? Pode ser diabetes.
Sim. E é danoso. Então, assim, a gente não pode ter glicose nem muito alta e nem muito baixa. Tem que ser mantida numa média. E o pâncreas é muito esperto. Ele sabe disso. O pâncreas sabe disso. Então, não, vamos desacostumar o pâncreas a oferecer muitas coisas que dão esse pico. Exatamente. Então, perfeito. Então, resumo, eu acho, de tudo que a gente está falando aqui primeira coisa, você tem sintoma de hipoglicemia, acha que a hipoglicemia é reativa, procure o seu médico, converse com ele, mas uma das bons hábitos que a gente já pode ir fazendo é treinando esse seu pâncreas para que ele fique um pâncreas menos assustado. Menos assustado, libere menos insulina, ou pelo menos... menos insulina. Na medida exata, né? Na medida exata. Entendi. E sabe quem está em casa, que isso é um recado que eu queria dar. Hipoglicemia reativa, muitas vezes, ela pode antecipar o risco de diabetes em alguns anos. Ah, é? Algumas pessoas que começam a ter com frequência uma hipoglicemia reativa pode, depois de uns aninhos... desenvolver diabetes, porque aqui esse pâncreas está sempre produzindo um pouco de insulina a mais. Essa insulina a mais, ela pode, alguma vez, gerar resistência insulínica, e resistência insulínica a gente já sabe que é o primeiro passo de uma longa estrada que pode terminar no desenvolvimento do diabetes. Olha só, hein? Então hoje a gente acertou em cheio no tema. Exato. Vamos colocar a perguntinha do público. Chegaram várias, tem várias perguntinhas aqui que eu já dei uma olhada. Um beijo pra Larissa, linda foto. O que comer e o que evitar? Quando começa a sentir os sintomas, fico em pânico e como de tudo. Deixamos a pergunta da Rosana. É Rosana, né? Não, é a Larissa. Ai, já confundi. Bom, ela então tá dando uma indicação que ela tem. Né? Então, o que comer e o que evitar? Porque ela diz que quando ela tem o sintoma, ela sai comendo tudo. Vamos às nossas dicas, então? Vamos às dicas, sim. Tem slide de dica, gente. Próximo slide, eu não sei se o próximo já tem as dicas, se não é o próximo. Vamos lá? É aqui, ó. Aqui. Olha lá. Pra quem tá em casa, guardar, trocar, fracionar e evitar. Tá, essas são as palavras da nossa pauta de hoje. Vamos encher tela? Exatamente. Olha lá. Trocar, fracionar e evitar. Então, assim, o que a gente precisa? Porque quando a gente fala em hipoglicemia reativa, é muito importante entender que a gente vai precisar mudar alguns hábitos. Tá. Então, assim, eu até exagerei um pouco, eu botei, assim, esse monte de chocolate e trocar por alface, mas, na verdade, gente, é pra gente guardar esse conceito que a gente precisa trocar carboidratos simples por carboidratos com fibras ou carboidrato complexo. Tá. Isso significa que eu vou nunca mais na vida, meu Deus, vou poder comer um arroz branco? Não, não é isso. Mas é que quem tem hipoglicemia reativa tem mais chance desse pâncreas, que já é um pâncreas estressado, quando ele recebe o estímulo do arroz, esse pâncreas liberar mais insulina do que é necessário. O ideal, assim, até te interrompendo, desculpa, mas te fazendo essa pergunta. Quando a gente muda o percurso e fica um tempo sem oferecer, então, um arroz branco, e ele entende o novo momento desse corpo, quando a pessoa, uma vez ou outra, vai comer esse arroz branco, ele já não tem mais esse mecanismo de liberar um montão. Exato, porque o pâncreas, ele vai se readaptando. Mas até lá, por exemplo, se a pessoa quer comer um arroz branco, ela vai passar vontade... não sei, aí. Aí a gente tem uma solução. A gente pode usar fibra solúvel. Como é que é isso? Você trouxe? Trouxe a fibra solúvel. Essa fibra solúvel eu já tinha mostrado uma vez, eu acho muito bacana a gente trazer. A gente compra ela em farmácia, tem zilhões de marcas, mas o mais importante a gente entender é que ela não altera nem textura, nem sabor do alimento. E a gente pode usar ela, por exemplo, quando a gente dilui em água, até vou aproveitar o meu copo aqui, ela acaba sumindo. E aí, misturando bem, obviamente, porque eu tô aqui sem a colher, né? Mas assim, ela some e você pode colocar ela em cima do alimento, uma pequena quantidade. Converse com o seu nutrólogo, com sua nutricionista, com seu nutricionista, com seu médico para saber qual a quantidade de fibra que você tem que usar por dia. Mas você pode usar a fibra como um artifício para reduzir o índice glicêmico do alimento. Então, por exemplo, vai comer uma comida japonesa, que eu olhei pro chefe Carlos e lembrei, tem o arrozinho branco, que é uma delícia, vamos combinar. Exato. Que aquele sushi é tudo de bom. Joga um pouquinho da fibra? Você pode jogar um pouquinho da fibra em cima. Funciona melhor, sabe com o quê, Carol? Com risoto. Tem muita gente que gosta de comer risoto. Joga no risoto. Joga no risoto, arroz, simples mesmo. Macarrão. Pode colocar macarrão. Se você quiser comer um purê de batata normal, a batata doce, claro, ela tem um índice glicêmico bem baixo, mas o purê de batata normal, não. E aí o que você pode fazer? Colocar um pouquinho de fibra. Uma outra sugestão, ralar uma cenoura, você comer com uma grande quantidade de verdinhos junto. Ou uma proteína. Ou uma proteína, perfeito. Então, quando a gente vai organizar esse tratamento do trocar, fracionar e evitar, é porque a gente vai, em primeiro lugar,
lugar, tentar evitar os alimentos com carboidrato simples, álcool também a gente evita, para quem tem chance de ter hipoglicemia reativa. A gente vai dividir as refeições, porque quanto mais a gente divide a refeição, menos a gente estimula esse pâncreas de uma vez só, e a gente vai tentar fazer a troca do carboidrato simples pelo carboidrato complexo. E isso não só no momento de crise, todos os dias da vida. Exatamente. Então, se a pessoa teve uma hipoglicemia e teve uma crise, ela pode até sair dessa hipoglicemia comendo o alimento um pouco mais doce, mas ela tem que entrar com uma fibra junto, para daí já ir treinando esse pâncreas de que ela recebeu, mas ela vai ter um estímulo menor para liberar a insulina. Sensacional, doutora Andressa sempre arrasando. Então não adianta não adianta uma medida ali medicamentosa, vamos dizer assim, imediata num momento de crise e tudo mais. É uma mudança de hábito mesmo. Vamos treinar, como você disse, o nosso pâncreas para diminuir aí esse bombardeio de insulina. Exato. Que esses episódios vão diminuir também. Agora eu só queria terminar a pauta dando um recado. Diga. Hipoglicemia, procure seu médico, procure seu profissional de saúde que você confia ali. Então, assim, procure, gente, porque hipoglicemia, a gente precisa também fazer o diagnóstico de hipoglicemia reativa e separar algumas causas de hipoglicemia, como, por exemplo, alguns tumores, que são bem raros, mas pode acontecer. Entendi. Então, assim, comece já implementando essas mudanças boas na sua vida, mas procure sempre um profissional de saúde para te ajudar. A gente está aqui para fazer diagnóstico. Imagina refrigerante, fala, eu nem comi, mas você tomou uma latinha daquela, a base de cola, com aquele tantão de açúcar. Açúcar pra caramba. Então, é bom para reduzir o peso, se a gente tirar, né? E é bom também para evitar episódios de hipoglicemia reativa. Sensacional, vamos agradecer, né? Ela é demais. Doutora Andressa Heimscher, que é endocrinologista, vem sempre ao programa, surgiram mais temas, entrem lá na página dela do Facebook, que é Endocrinologia em Dia, e sigam também a doutora lá no Insta, @endocrinologia em dia. Da última vez pediram muito o seu Insta pessoal. Eu nem sei se você tem Insta pessoal. Gente, eu tenho Insta pessoal. Eu tenho uma bagunça de Insta, mas eu tenho meu Insta pessoal. É meu nome, tá? Doutora Andressa. Tem Tem doutora Andressa, endocrinologista, e tem Andressa Heimbecher também. Nem eu tenho tanto Insta seu assim, doutora, loucura. Como é que dá conta de tanta rede social? Mas no Endocrinologia em Dia, você entra em contato com ela para saber a respeito, claro, dessa parte de saúde que é tão importante. Você é brilhante sempre. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Carol. Muito. Marcelo te mandou um beijo. Você arrasou. Se tiverem dúvida, gente, escrevam, assim que der, eu respondo. Sem Juro dúvida. que eu respondo. Não, ela é uma... E olha aqui, tá aqui, deu pra entender glicogênio, agora a gente sabe tudo, insulina, glucagon, que é o quê? Olha como é bom aprender. Que Obrigada, bom. viu? Sempre Obrigada um prazer. Carol. Um beijo.